as religiões afro-brasileiras é um novo mundo a se descobrir. Hoje iremos desvendar algumas religiões. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs. Formada no início do século XX no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. É considerada uma religião brasileira por excelência, com o sincretismo que combina com o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Umbanda ou Embanda são oriundos da língua Kimbunda, de Angola, significando magia, arte de curar. A influência africana na Umbanda foi interpretada como um mal necessário, que apenas serviu para explicar sua chegada e desenvolvimento no Brasil. O branqueamento das origens da Umbanda foi expresso em termos como Umbanda pura, Umbanda limpa, Umbanda branca e Umbanda de linha branca, no sentido de magia branca. Estes termos contrastavam com magia negra e linha negra, associados com o mal. Além disso, uma divisão de espíritos foi estabelecida entre os da direita, o bem, e o da esquerda, o mal. A única instância de identificação positiva com a influência africana na Umbanda relacionava-se com os pretos velhos, e com o continente africano ser reconhecido como um continente heróico e sofredor. As crenças da Umbanda são um Deus único e onipresente, chamado Olorum ou Zambi. Crenças nas divindades ou orixás. Crença na existência de guias ou entidades espirituais. A imortalidade da alma. Crença nos antepassados, a reencarnação e, por último, o karma. Os rituais da Umbanda visam invocar o orixá ancestral e toda sua hierarquia composta por orixás menores, guias e protetores. Os rituais não têm forma ou modo definido, de modo que variam de casa para casa e estão subordinados às decisões de cada pai de santo e cada entidade protetora do terreiro. Assim como as outras regiões afro-brasileiras, a Umbanda sofreu repressão política durante a época de Vargas, até o início de 1950. Uma lei de 1934 colocava essas religiões sob jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da polícia, de modo que era preciso um registro especial para funcionar. Kimbanda. Kimbanda é um conceito religioso de origem afro-brasileira, presente na Umbanda. Por vezes, é classificada como uma religião autônoma. A Kimbanda trabalha mais diretamente com Exus e Pombagiras, também chamados de povos de rua. Manipulam forças negativas. Geralmente, estão presentes em lugares onde possam haver quiumbas, obsessores, também conhecidos como espíritos atrasados. Os Exus e Pombagiras trabalham basicamente para o desenvolvimento espiritual das pessoas, com o intuito de evolução espiritual, além de proteção de seu médium. Apresentam muitas semelhanças com os humanos. O termo Kimbanda tem origem na língua Umbundu e frequentemente é confundida com a Quiumbanda. Onde encontrar? Certamente não vai encontrar, porque a Kimbanda é uma ramificação da Umbanda. A Kimbanda não existe fisicamente, ela é uma entidade astral, quartel-general dos Exus. A Kimbanda é usada como símbolo do mal por pessoas más, por seres que são encarnados ou desencarnados. O triângulo com o vértice apontado para cima significa o que está em cima, a luz e o karma ativo. O triângulo com o vértice apontado para baixo significa o que está embaixo, as ordens de cima ou a lei em execução. Os dois sobrepostos reunidos formam um hexagrama, simbolizam a harmonia entre os opostos. Candomblé. Candomblé é uma religião derivada do animismo africano onde se cultuam os orixás, voodoos ou nixes, dependendo da nação, sendo de origem totêmica e familiar, tendo mais de 3 milhões de seguidores em todo o mundo. Das religiões de matriz africana mais praticadas, principalmente no Brasil. Também é possível encontrar o chamado
povo do santo em outros países. Religião tem por base a anima, alma da natureza, sendo portanto chamada de anímica. Os sacerdotes africanos que vieram para o Brasil como escravos, juntamente com seus orixás, nixis, voduns, sua cultura e seus idiomas, entre 1549 e 1888, é que tentaram de uma forma ou de outra continuar praticando suas religiões em terras brasileiras. Foram os africanos que implantaram suas religiões no Brasil, juntando várias em uma casa só para a sobrevivência da mesma. Embora confinado originalmente à população de negros escravizados, inicialmente nas senzalas, quilombos e terreiros, proibido pela Igreja Católica e criminalizado mesmo por alguns governos, o candomblé prosperou nos 4 séculos e expandiu consideravelmente desde o fim da escravatura em 1888. O candomblé é uma religião monoteísta, embora alguns defendam a ideia que são cultuados vários deuses. O deus único para a nação Quetu é Olorum, para a nação Bantu é Nizambi e para a nação Gegé é Mau. São nações independentes na prática diária e em virtude do sincretismo existente no Brasil. A maioria dos participantes consideram como sendo o mesmo Deus da Igreja Católica. Os orixás, inquices, voduns, recebem homenagens regulares com oferendas de animais, vegetais e minerais, cânticos, danças e roupas especiais. No tempo das senzalas, os negros, para poderem cultuar seus orixás, niquises e voduns, usaram como camuflagem um altar com imagens de santos católicos e por baixo os assentamentos escondidos. Segundo alguns pesquisadores, esse sincretismo já havia começado na África, induzidas pelos próprios missionários cristãos para facilitar a conversão. Depois da libertação dos escravos, começaram a surgir as primeiras casas de candomblé, e é fato que o candomblé de séculos tem incorporado muitos elementos do cristianismo. Imagens e crucifixos eram exibidos nos templos. Orixás eram frequentemente identificados com os santos católicos. Macumba. Antes de ser associada a um tipo de religião, a palavra macumba descrevia um instrumento de percussão de origem africana, semelhante ao atual reco-reco. O macumbeiro era o indivíduo que tocava este instrumento. Macumba é uma designação genérica dada a vários cultos sincréticos praticados comumente no Brasil e fortemente influenciados, sem fazer parte, por religiões como o ocultismo, candomblé e cultos ameríndios. Atualmente, no centro de Porto Alegre, é feito diariamente o ritual de macumba com o pai de Santo David, mais conhecido como Pai Luz, sincretismo religioso. Com a vinda dos escravos africanos para o Brasil, os europeus decidiram doutriná-los, não somente nas questões sociais, mas também na religiosidade. Os europeus elaboraram uma série de materiais para a catequização ao catolicismo e aplicaram a força na cultura dos escravos. Entretanto, os escravos foram mais inteligentes e sofisticaram um sistema para continuar seus ritos berço, o que deu origem ao sincretismo religioso no Brasil. Escravos rezavam diante de uma imagem de santo católico, porém em língua ioruba, quando na verdade prestavam suas devoções aos deuses africanos. Os europeus eram enganados e acreditavam mesmo na catequização dos negros. Os deuses africanos foram associados a santos católicos para facilitar a prática às escondidas. Exu, Santo Antônio. Ogum, São Jorge em uns locais e Santo Antônio em outros. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Xangô, São Jerônimo, São João Batista e São Miguel Arcanjo. Bá, Santa Rita de Cássia e Joana d'Arc. Oxalá, Jesus Cristo e Nosso Senhor de Bofi. Ogun ala sile wa ala ogun